envolvidos por toda a luz divina. Vamos em sintonia com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, abrir as portas da nossa casa e do nosso coração para receber todos os benfeitores celestes, amigos que trabalharam arduamente para estar conosco, nos ajudando a realizar mais um culto do Evangelho em nossa casa. Que estes irmãos celestiais possam encontrar abrigo não só em nosso lar, mas em nosso coração. Que a presença deles possa trazer para nós toda a luz que nós precisamos para alcançar a paz e a harmonia, não só em nossa casa, mas também no nosso espírito. Que Jesus também, em nosso lar, faça morada e faça morada também em nossos corações. Que estes benfeitores de luz nos ajude, dando o amparo e a sustentação para a realização desse culto divino em nossa casa. Que o passe seja instrumento de tratamento e de cura, renovador de nossas forças, bálsamo de alívio de todas as nossas aflições. Que as energias do passe possam preencher o nosso coração de fé, de amor, de luz, de esperança, para prosseguirmos a jornada. Que a água que está disposta para ser imantada seja abençoada pelo Cristo Jesus, com todas as energias do reino maior, junto com as energias primárias da terra, e que ela se transforme no medicamento e no alimento do nosso espírito. Que assim seja. E prosseguindo os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens do Espírito de Emmanuel, capítulo 157. O filho egoísta. Mas, respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem jamais transgredir um mandamento teu, e nunca me destes um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Esta epístola está no livro de Lucas, no capítulo 15, versículo 29. E através desta epístola, Emmanuel constitui a mensagem de hoje, deixando para cada um de nós o convite à reflexão. O benfeitor espiritual assim prossegue. A parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do Mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento e o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergam o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão, observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que o animam sobem à tona, e ei-lo na demonstração de sovinice,
contraria-o a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega como autêntico preguiçoso os anos de serviço em família. Invoca, na posição de crente vaidoso, a suposta observância da lei divina e desrespeita o genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida, ante o bem-estar e a alegria dos outros. Revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado, se o pródigo, se o egoísta. Mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Esta parábola, ela traz para nós ensinamentos onde devemos tomá-la como princípio de avaliação de nós mesmos. Quando fala do filho egoísta, que é o título que Emmanuel traz para essa mensagem, ele traz para nós a oportunidade de refletir melhor. Porque todos nós, quando lemos a parábola do filho pródigo, nós fixamos a atenção sempre naquele filho que pediu a sua parte na fortuna e saiu para o mundo, desfrutando de todos os prazeres que o mundo oferta, de todas as paixões. E o pai concede ao filho as benesses que era no momento o desejo dele. E assim é Deus. Concede para nós as bênçãos do livre-arbítrio, para que nós possamos fazer as nossas escolhas, traçar o nosso rumo, escolher os nossos caminhos. Mas assim como o pai terreno, o pai maior, nunca esqueceu o filho que saiu para o mundo. Sempre ficou na esperança de que esse filho pudesse voltar reformado. E assim é o pai terreno. Qual pai que encolhe os braços para o filho que se curva ao arrependimento? E isso acontece todos os dias com todos nós que somos humanos, que ainda somos passivos de erros. E aí fala do filho que ficou para trás, daquele que serviu ao pai. Mas será que ele serviu ao pai com amor, com bondade, com fraternidade, com compreensão? Ou será que ele ficou servindo ali apenas por interesse? Porque é o que acontece. Muitas vezes, aquele filho que fica para cuidar do pai que ficou para trás, para cuidar na velhice, nem sempre ele está do lado do pai ou da mãe, porque ele os ama, mas porque está ali, atados ao egoísmo, ao ciúme, à ganância e à inveja. Então ele se sente já dono daquela fortuna do pai. Ele não está atado ao pai pelos laços
do amor. Ele não serviu ao Pai por amor, mas por interesse. E é o que acontece. Na esteira da vida, nós estamos vendo todos os dias essa situação em torno de nós. E Emmanuel traz esse olhar diferente para nós, para que nós possamos observar e buscar um eixo, um equilíbrio entre o esbanjamento e entre a avareza. Que nós possamos refletir, olhar para dentro de nós e buscar a transformação interior, nos livrar destes dois sentimentos que apequena, que mancha, que escurece o nosso espírito. Um é o sentimento extremo que um possui do esbanjamento, das paixões terrenas pelas coisas do mundo. E o outro é o sentimento mais duro ainda, que é o da avareza, da ganância, do ciúme, da maledicência. Emmanuel, nessa mensagem, nos convida a refletir. Qual destes dois sentimentos ainda predominam sobre nós? E como nós devemos fazer para nos livrar destes sentimentos para alcançarmos a luz tão necessária ao nosso espírito para prosseguir a marcha, buscando a evolução? Nós precisamos exercitar verdadeiramente pelos nossos pais o sentimento verdadeiro do amor fraternal, do amor filial e a compreensão. Foi o que faltou, porque quando o filho chegou, o pai não estava aí nem um pouco preocupado. O que ele fez com a parte dele na herança? Ele estava feliz porque aquele filho retornava para casa. E ele queria acolhê-lo da melhor maneira possível, para que ele não quisesse mais retornar para o mundo e que pudesse ficar ali buscando atrelar as coisas do espírito e não as coisas da matéria, porque é isso que o Pai espera de nós, que nós retornemos para a casa maior renovados, comprometidos com as coisas do espírito e não com as coisas do mundo. Mas o filho egoísta logo quis manchar aquele momento de alegria, de prazer, de receber de volta o filho com festa. Não, eu fui leal às tuas coisas, eu cuidei, e para mim não sobrou nada. E por que para ele, que esbanjou, que destruiu, vai receber tudo agora? Não é assim que muitos se comportam diante desta situação? E Emmanuel está nos chamando a atenção que nós precisamos vencer todos os dias o egoísmo, a avareza, o ciúme, a maledicência, e que nós possamos partilhar com os nossos irmãos arrependidos das coisas boas que nós conquistamos do lado do Pai, que é os momentos de alegria, que é os momentos de regozijo do nosso espírito, que é os momentos que nós tivemos para aprender a valorizar as coisas do espírito e não as coisas da matéria, que é o momento onde nós possamos aprender com as dificuldades do outro que sofreu, que padeceu, para compreender que precisava despertar dentro de si
as virtudes do arrependimento, buscar a virtude da humildade, de voltar, despido do orgulho, da vaidade, das más paixões, de mãos vazias, como farrapos humanos, pedindo: me perdoa, me receba de volta, abra as portas da sua casa para que eu possa, junto do meu irmão, fazer morada. Será que não foi sofrimento demais para que este irmão reconhecesse que precisava voltar para a casa do Pai renovado, de alma nova, porque compreendeu os verdadeiros princípios e valores que este Pai lhe ofertou, que é a educação do Espírito, de valorizar mais as coisas do Espírito do que as coisas do mundo? Então, o que o Cristo Jesus nos pede, e que Emmanuel traz com muita sabedoria nesta mensagem, é que nós busquemos o equilíbrio entre as coisas do mundo e as coisas do Espírito, que nós saibamos valorizar mais as coisas do Espírito do que as coisas da matéria, que nós possamos também nos despirmos do orgulho e da vaidade e aprender verdadeiramente a perdoar os nossos semelhantes por todas as faltas cometidas contra nós. Porque muitas vezes nós também cometemos falta contra os nossos irmãos e não nos damos conta do quanto seria importante aprender o caminho sincero do perdão, que foi o que o Pai proporcionou a este filho que saiu para o mundo e que voltou renovado, carente do perdão sincero, do abraço fraterno. Então, que nós saibamos colocar em nossa vida, em nosso cotidiano, esta parábola que tanto tem a nos ensinar. Que nós não fiquemos com o dedo em riste, apontando aquele filho que pediu a parte na fortuna e que desperdiçou toda essa fortuna e que voltou para o seio do Pai. Que nós aprendamos não apontar os nossos irmãos pelas tuas faltas, mas que nós possamos aprender com os nossos irmãos sobre o sofrimento que estas faltas lhe causou ao longo da vida, porque o erro do outro serve de aprendizado para nós também. Serve como parâmetro para que nós possamos avaliar a nossa conduta diante do nosso comportamento, diante da maneira com que a gente vem conduzindo a nossa vida. E que nós possamos, através do amor e do perdão, buscar o arrependimento sincero, limpar o nosso espírito de todas essas manchas que nos apequena, que faz de nós pessoas egoístas, más. Que nós possamos todos os dias olhar com respeito, com condescendência para os nossos semelhantes, ter um comportamento mais humanizado, primeiro trabalhando na nossa transformação, depois olhando sempre com amor para os nossos irmãos e com agradecimento ao Pai por todos os ensinamentos que nós recebemos todos os dias ao longo de nossa caminhada. É o que nós temos para colocar diante de uma mensagem tão significativa para todos nós, onde Emmanuel nos traz a oportunidade de olhar não só para o filho pródigo que retornou à casa do Pai, mas olhar também para o filho que permaneceu com o Pai e não soube
aproveitar todas as benesses que o Pai lhe ofertou ao longo da vida. Que nós aprendamos com o Criador a ser bons e justos, a vencer o egoísmo, a ganância, a maledicência e trabalharmos com vistas no amor, no perdão, na bondade, na fraternidade para com os nossos irmãos. Que Deus abençoe grandemente, que no momento das nossas vibrações nós possamos vibrar paz e luz para todos aqueles que avizinham a nossa casa, que moram na mesma comunidade, no mesmo bairro, na mesma rua. Vibremos paz e luz para o anjo guardião que zela, que vela, que cuida de toda a nossa comunidade. Vibremos paz e luz para as casas de oração, que todas sejam fonte de bênçãos e de luz para acolher todos aqueles que voltam em busca do auxílio para todas as aflições, não só do corpo, mas da alma. Vibremos paz e luz para todos os seus dirigentes. Vamos vibrar muito amor a toda a nossa família consanguínea, aos que estão na morada do Pai, que recebam as oportunidades nos educandários da alma de trabalho para alcançar a luz divina do Espírito, aos que se encontram na morada terrena, que através de nossas vibrações possam receber o Cristo Jesus em seus lares, transformando não só o ambiente doméstico, mas o coração, que através dos laços consanguíneos possamos trabalhar nos laços do amor, da fraternidade, do perdão, acolhendo a tudo e a todos em nosso coração, como o Pai, que recebe todos os seus filhos com amor, com bondade, com fraternidade. Agora nós vamos apresentar aos benfeitores celestes todos aqueles que, por vontade de Deus, são nossos tutelados, aqueles que convivem conosco sob o mesmo teto, que todos recebam as bênçãos do alto, que nossa casa seja escola de bênçãos e de luz, onde nós estejamos todos de braços abertos, sendo uns pelos outros, trabalhando na melhoria interior de nós mesmos, com vistas na reparação das faltas passadas, trabalhando sempre, buscando como fonte divina o Cristo Jesus, que nos traz a oportunidade do amor, do perdão, da bondade e da fraternidade. Vamos pedindo aos benfeitores amigos que neste momento nos ajude no trabalho de limpeza, de renovação de todas as energias do interior de nosso lar, que cada cantinho de nossa casa as energias sejam renovadas, para que ela seja esta casa que acolhe a todos, esta casa de bênçãos, esta casa de luz, que saibamos fazer a partilha com justiça do pão de cada dia, que possamos nas escrituras sagradas buscar todos os ensinamentos e os valores para alcançar a luz que o nosso espírito precisa. Vamos vibrar paz e luz para o nosso ambiente de trabalho, para os nossos companheiros de jornada, que seja um ambiente de transformação, que agregue valores não só para alcançarmos a prosperidade material, mas espiritual. Que todas essas energias que alcançamos no interior de nosso lar, esteja no exterior de nossa casa, servindo as nossas plantas e os nossos animais de estimação. E é chegado o momento do passe, onde o Cristo Jesus, através dos benfeitores celestes, coloca sobre nós todas as energias que nós precisamos, para que elas possam ser renovadoras de nossas forças, bálsamo divino e curativo para todas as mazelas que ainda carregamos no corpo e na alma.
Que estas energias possam preencher o nosso coração de saúde, de paz interior, de equilíbrio, de renovação, de fé, de esperança, para prosseguirmos a jornada. Que a água que colocamos para ser imantada receba as energias do reino divino do Pai, junto com todas as energias da Mãe Natureza, se transformando nessa fonte rica. Que ela seja a água que mata a sede do corpo e do espírito, o bálsamo de alívio de nossas aflições e o medicamento curativo do nosso corpo e da nossa alma. Vamos vibrar neste momento energias positivas e restauradoras para toda a nossa família universal, onde pulsa um coração humano, que esteja presente o Cristo Jesus, promovendo em nós a renovação interior, o renascimento para a vida maior. Vibremos por todos os lares, pelos lares que padecem pelas dissensões, pela falta do amor, do perdão, da bondade, da fraternidade. Ensina-nos, Jesus, a utilizar os laços consanguíneos como pontes divinas para construir os laços da bondade, do perdão, do amor e da fraternidade. Livra-nos dos sentimentos pequenos da ganância, da inveja, do ciúme, do ódio, do rancor. Semeie em nossos corações a paz, a luz, o amor, a esperança. Vibremos com muito amor pelos lares que padecem pela dor do luto. Fazei com que estejamos unidos através da prece, que os nossos corações estejam juntos. Fazei com que a dimensão maior esteja junto de nós, que ficamos na dimensão terrena. Abençoa, Jesus, as famílias que padecem pela enfermidade dos seus entes queridos. Que o passe à distância seja o bálsamo de tratamento e de cura, de renovação dos nossos irmãos. Abençoa, Senhor Jesus, os lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, pela ganância dos homens. Abençoa para que através das mãos humanas os nossos irmãos encontrem o trabalho, o alimento, as bênçãos de ganhar o sustento da família através do trabalho, levando os princípios do amor, da dignidade, na assistência material da sua família. Abençoa, Senhor Jesus, todos os nossos irmãos que hoje padecem nos hospitais, enfermos do corpo e da alma. Jesus, através da sua falange de cura, adentra os hospitais, capacita os médicos e enfermeiros para que a ciência possa contribuir com a espiritualidade maior na cura dos nossos irmãos. Abençoe os nossos idosos nos asilos, aos irmãos que padecem nos orfanatos, aos irmãos que padecem nas penitenciárias, aqueles que perambulam pelas ruas esmolando o pão, nos guetos, passando pela privação do alimento, passando pela dor, do frio. Oferta, Senhor, as bênçãos para que as mãos humanas possam acolher estes nossos irmãos desprovidos de toda assistência material. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso planeta Terra. Abençoe toda a humanidade que passa pelo horror da guerra, pelo sofrimento, pela fome, pela doença, pela tristeza que a guerra promove. Abençoe os corações humanos para que se livrem das chagas da ganância, da maldade e que possam trabalhar pela paz, pelo amor, que sejamos um só povo, uma só nação.
Abençoe o nosso país, nosso mandatário maior. Abençoe toda a nossa população. Abençoe o estado do Rio Grande do Sul. Que essas vibrações cheguem a todos os corações que padecem pelas perdas humanas, pelas perdas materiais, assistindo-os em todas as suas necessidades. Abençoa, Senhor Jesus, e contempla a nossa semana com paz, luz, saúde, amor, fé e esperança. E assim, vamos falando com o Pai, junto a Jesus, através da oração do Pai nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Muito obrigada, Deus, muito obrigada, Jesus. Obrigada, Mãe, pelas bênçãos de mais este culto do Evangelho em nosso lar.